estratégia de produzir e disseminar fake news na política não é coisa nova no Brasil. Muito antes do surgimento da internet, agentes do Serviço Nacional de Informações, órgão da última ditadura militar, inventaram leitores para tentar desmoralizar integrantes do clero progressista, através da seção de cartas de jornais de Salvador. Entre 1980 e 1981, período da abertura política, quando a censura prévia tinha acabado, os arapongas do SNI de Salvador criaram a Operação Igreja, produzindo 57 cartas de pessoas que se diziam indignadas e rebatiam matérias com declarações de padres e bispos de esquerda. A estratégia seguia uma das diretrizes do órgão, combater os opositores do regime com contra-informação. Essa é a história da Operação Igreja, contada através dos documentos secretos da ditadura que governou o Brasil de 1964 a 1985. Essa central de fake news, gabinete do ódio, não é coisa nova, já existia na ditadura. Nos anos 80 e 81, a agência do SNI em Salvador teve autonomia, isso é uma característica das agências estaduais, para criar essa história. Bom, vamos começar a escrever cartas, eles chamavam de descaracterizadas, são cartas forjadas, os agentes escreveram cartas como se fossem leitores comuns, mandaram para os jornais de Salvador, esculhambando o clero progressista que fazia oposição ao regime militar, ao presidente Figueiredo. E aí fizeram 3 etapas dessa operação. Começou em maio de 80, foi até o final do ano, depois de 81 eles também mandaram algumas cartas. E tinha essa intenção de defender o governo militar de uma forma anônima, dessa forma aí, e aproveitando o espaço que os jornais davam lá na carta dos leitores. Escreveram 57 cartas ao longo desse tempo, e os relatórios sobre isso, eles botaram as cartas originais e anexaram os recortes que saíram nos jornais aqui de Salvador, a partir do que acontecia, se um bispo progressista dava uma entrevista denunciando torturas e assassinatos do governo, logo alguém escrevia uma carta, não, coisa e tal, o governo está certo, não sei o que mais lá. E era isso, tinha essa intenção de enfraquecer o clero progressista, tanto da Igreja Católica como da Igreja Protestante. Nos relatórios que eles fizeram sobre o resultado dessa Operação Igreja, eles disseram, não, incentivou muita gente também a escrever contra a Igreja progressista, editoriais foram escritos, políticos deram entrevistas no contexto dessa Operação Igreja. Em 1980, já não existia censura prévia, tinha acabado no final dos anos 70. Estávamos no processo de abertura política. O governo militar extinguiu a Arena e o MDB e criou-se os outros partidos. PT, PDT, Brizola aqui o PDT, porque não pôde ficar com a legenda do PTB, e isso aí é outra história. E o governo tinha o partido oficial, o PDS. O PDS, pelo visto, não estava dando conta de defender o governo, diante da quantidade de críticas que se fazia contra o governo militar, principalmente da área econômica, que nessa época estava muito ruim e muita gente criticava. E aí os caras tiveram essa ideia de fazer essas cartas. Tem o relatório, vou ler aqui um trechinho para lhe mostrar, do que eles acharam que resultou. Não? Essa agência, através de um trabalho modesto, econômico, porém de relativa eficácia, confeccionou dezenas de cartas descaracterizadas. Descaracterizadas são as cartas forjadas, eles chamam de descaracterizadas, que foram enviadas às redações dos jornais dos 2 estados, Bahia e Sergipe, sobre sua área de atuação, no intuito de tentar neutralizar, enfraquecer e desacreditar a ala progressista das igrejas católicas e protestantes, em especial a primeira, obtendo, por conseguinte, o apoio da população, através de um trabalho de conscientização, demonstrado com dados concretos, e, em resposta, foi manifestado por cartas de conteúdo semelhante ao empregado por essa repartição, além de editoriais, artigos e pronunciamentos de autoridades eclesiásticas e políticas, e notas de rodapé, inclusive em jornais da oposição.
Então, eles acharam, assim, modestamente, que fizeram um trabalho genial, né, que ajudaram o governo aí a combater essa ala progressista, né, da Igreja Católica. A coisa curiosa é que eles monitoravam não só o que saía de matéria em jornal, como também os colégios religiosos. E tem um episódio curiosíssimo que motivou a segunda etapa dessa Operação Igreja, que foi um trabalho que uma professora do colégio Antônio Vieira, né, tradicional colégio Antônio Vieira, passou sobre a vida de Leonid Brezhnev. Isso nos anos 80, né? Leonid Brezhnev, o presidente do Partido Comunista Soviético, presidente da União Soviética. E aí, essa informação chegou no escritório da CNI, eles mandaram logo um informe lá para a Central. Olha, soubemos que o colégio religioso aqui mandou os alunos do segundo grau fazer uma pesquisa para fazer um trabalho sobre Leonid Brezhnev. E por causa disso, como não tem material sobre esse personagem, os alunos estão precisando procurar subsídios junto a comunistas declarados e não declarados. Você imagine, né? Os caras acharam que os alunos do colégio Antônio Vieira estavam ligando para comunistas conhecidos e não conhecidos de Salvador para pegar subsídios sobre Leonid Brezhnev. E aí, 4 dias depois desse informe que eles mandaram para a Central, eles produziram 2 cartas feitas, né? Se passando como pais de alunos do Antônio Vieira, indignados com o trabalho, dizendo que estavam tentando aliciar os alunos, coisa e tal. E, além do mais, eu e meu filho temos que ficar atendendo o tempo todo telefonemas de comunistas notórios e não notórios, se colocando à disposição para fazer o trabalho de Leonid Brezhnev. Imagina a loucura disso. A ala da igreja, nessa época, principalmente Dom Helder Câmara, Dom Evaristo Arnes, né, Dom Luiz Rochaves, eram 3 grandes membros da igreja progressista nessa época. E aí eles realmente não avisavam nas entrevistas dos jornais. Na época da censura prévia, estava proibido, né? Mas depois que acabou a censura prévia, o governo ameaçava os jornais com aplicar a lei da segurança nacional. Mas os jornais, mesmo assim, publicavam, se arriscavam a serem processados, porque entendiam que esse era o caminho certo, né, para forçar a abertura a ser tocada de uma forma mais rápida, né? Porque nesses informes, os agentes do SNI diziam isso: olha, o governo deu várias concessões a esse pessoal fica se utilizando dessas concessões para criticar o governo, querendo apressar a abertura, que tem que ser lenta e gradual, coisa e tal, ainda não é o tempo de entregar o país à sociedade civil. Não é possível que a gente tenha que aguentar esse tipo de coisa, né? E aí arrumavam artifícios como esse, né? Vamos combater quem quer a abertura mais rápida usando esse tipo de coisa, essas cartas descaracterizadas, como eles chamavam. Houve um período, justamente nessa época, né, de 80, 81, em que vários padres estrangeiros entraram em conflito com o governo porque denunciaram tortura e tudo mais. E houve um episódio bem marcante, você deve lembrar bem, que foi a expulsão do padre Vitor Miracapilo, né? Um padre italiano que, 7 de setembro, na paróquia dele, no interior de Pernambuco, se recusou a celebrar uma missa alusiva ao 7 de setembro, dizendo que o Brasil não tinha independência, coisa e tal. Isso chegou aos ouvidos dos militares. Parece que quem alcahuetou o padre foi Severino Cavalcante, né? Na época ele era deputado estadual em Pernambuco. Isso chegou até os militares e o padre foi expulso do Brasil. Inclusive, a repercussão foi tão grande que um dos motivos para eles fazerem uma segunda etapa da Operação Igreja foi justamente as repercussões em função dessa expulsão, porque isso estava repercutindo negativamente no Brasil e no exterior, né? Os caras acharam que deveriam rebater dessa forma, inventando cartas. Uma coisa que talvez mais os jornalistas saibam, lembrem disso, em relação à censura prévia, foi o caso do Estado de São Paulo, né? A censura prévia, no início dos anos 70, durou até o final dos anos 78, foi extinta. Mas
O Estado de São Paulo foi curioso, porque Publicava receita de bolo ou pois poesia. os militares chegaram, disseram o seguinte ao jornal: olha, a gente nós queremos que vocês não publiquem certo tipo de matéria. Vai ficar uma pessoa lá, um agente da Polícia Federal, para monitorar isso aí, e vocês devem colocar uma outra matéria na que a gente censurar. Aí o Júlio Mesquita disse: não vou atender, não. Você quer censurar? Pode censurar. Aí deixa que a gente resolve aqui. Aí começaram a colocar as receitas e poemas de Lusíadas, de Camões. Aí está lá a manchete da página com um poema de Camões. É óbvio que é um artifício muito interessante. Aí o leitor vai dizer: pô, tem uma coisa errada aqui, né? A censura prévia só foi implantada nos jornais depois que os grandes jornais que apoiaram o golpe passaram a fazer oposição, né? Porque antes não tinha necessidade. Engraçado que por causa desse lance aí das receitas e dos poemas, o Estadão foi o primeiro que eles levantaram a censura prévia. Levantaram em 75, quando o jornal fez 100 anos, né? Lá na missa de comemoração dos 100 anos, veio a informação que o funcionário que fazia a censura prévia tinha saído lá das oficinas do jornal. A partir daquele momento, não haveria mais no Estadão, mas nos outros continuaram. Então, os outros jornais começaram a pressionar. O fato é que os grandes jornais tiveram a censura prévia eliminada, ficou só nos alternativos, né? Sacanagem. Os pequenos tinham censura prévia até que a desmoralização foi tanta que acabou em 78 sendo extinta.